Fala aí, galera da SpaceX, beleza? Espero que esse vídeo encontre todo mundo bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Enquanto a quarentena continua, a gente vai por aqui com as nossas videoaulas e vamos hoje começar a falar sobre a urbanização brasileira. Vamos tratar das principais características, vamos tratar de alguns conceitos, de fenômenos interessantes que acontecem aqui, né, na vida urbana brasileira. Depois a gente vai falar das principais características da urbanização atual, né, os principais problemas da urbanização atualmente, né, os principais desafios e algumas perspectivas aí que a gente tem para o futuro. Tá certo? Bom, primeiro vamos tentar entender as principais características do nosso processo de urbanização. A gente costuma dizer que a urbanização brasileira ela tem como características fundamentais, primeiro, ela é relativamente recente. Segundo, ela foi concentrada em espaços específicos do nosso território. E terceiro, ela é um processo de urbanização acelerado. Vamos tentar entender os três. Até o final do século XIX, o Brasil é uma economia agrária exportadora. Vocês sabem que a gente foi colônia de Portugal até 7 de setembro de 1822. Porém, mesmo com a independência, a nossa estrutura econômica continuou muito parecida com a estrutura colonial até o final do século XIX. Então a gente pode dizer que o Brasil, aí, durante pelo menos 400 anos, foi uma economia agrária exportadora, ou seja, a grande maioria da população vivia no campo. Isso não significa que não havia cidades no Brasil até o século XIX. É claro que havia, né? É claro que sim. A gente já vai falar, inclusive, sobre essas cidades e a importância delas no passado. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas, por causa aí do nosso perfil econômico, das nossas atividades econômicas, a maior parte da nossa população vivia no campo. É a partir do início do século XX, muito em função também de um outro processo, que vai ser a industrialização brasileira, é que uma parte significativa dessas pessoas, desses brasileiros que viviam no campo, começam a ir para as cidades. Então a gente vai ter um processo de migração campo-cidade ao longo de praticamente todo o século XX. A partir da década de 1970, o Brasil já tem a maioria da sua população vivendo em áreas urbanas. E hoje nós temos aí cerca de 90% dos brasileiros vivendo já, sendo urbanos, já vivendo em áreas efetivamente urbanas. Então, a gente diz que a urbanização brasileira é recente porque ela vai acontecer praticamente aí ao longo do século XX. Enquanto isso, outros países, principalmente na Europa, já vão estar fazendo esse processo de urbanização pelo menos desde o século XVIII, tá certo? Bom, a segunda característica, ela é acelerada, ela acontece de maneira rápida, ou seja, em 1930, só para vocês terem uma ideia de dados, né, a prova de vocês ela trabalha com muitos dados. Até 1930, nós tínhamos cerca de 80% da população brasileira vivendo em áreas rurais. Em 1970, ou seja, 40 anos depois, nós já tínhamos 50% da população brasileira vivendo em áreas urbanas, e no final da década de 1990, ou seja, só 20 anos mais tarde, a gente já tinha 80% dos brasileiros, pelo menos, vivendo em áreas urbanas. Então ele foi um processo muito acelerado, que vai causar alguns problemas, e a gente vai tratar desses problemas aí nos vídeos seguintes. A terceira característica é que é uma urbanização muito concentrada. Ela é muito concentrada em grandes cidades, em grandes metrópoles. É por isso que a gente vai dizer que a urbanização brasileira é uma urbanização via metropolização, ou seja, baseada nessas grandes cidades, nessas grandes metrópoles. Tá? Outra característica dessa urbanização concentrada é que a grande maioria da população brasileira vai ficar imprensada no litoral, até no máximo 200 quilômetros do litoral. E as nossas principais cidades também. Vocês pegarem, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, aí todas as capitais do Nordeste, até Manaus, né, que fica ali no entroncamento do Rio Negro com o Rio Solimões, né, formando efetivamente o Rio Amazonas. Reparem, são todas grandes capitais que são litorâneas ou muito próximas do litoral, ou que têm uma saída efetiva para o litoral, como é o caso de Manaus. Então a gente vai ter essa concentração
de população, sobretudo urbana, na costa brasileira. Tá certo? E, historicamente, as nossas cidades, as nossas principais cidades, elas são fundadas próximas à costa, ou na costa brasileira, efetivamente, no litoral brasileiro, efetivamente, primeiro por uma questão de defesa, né? Durante o período colonial, inclusive o Rio de Janeiro, que foi fundado em 1565, vai ser fundado com o objetivo de defender o território. Isso vai acontecer com muitas das nossas principais cidades, Fortaleza, São Luís, Belém. Então, muitas vão ser instaladas justamente para marcar, né, território, marcar ali a conquista, tá, dos colonizadores portugueses e para ajudar a defender o território durante um período em que ainda havia conflitos com franceses, conflitos com holandeses, conflitos pela posse do território, né, da colônia Brasil, da colônia portuguesa, que era o Brasil. Então, as nossas principais cidades foram fundadas no litoral. Ao longo do tempo, essas cidades, é claro, foram se modificando, porém, como a estrutura já estava ali pronta, elas continuaram recebendo pessoas, recebendo atividades econômicas e, com o tempo, se transformaram nas principais cidades brasileiras. Tá certo? E até hoje, de alguma maneira, é assim. É claro que a gente tem cidades importantes no interior também, mas a grande maioria da população vive concentrada em áreas urbanas litorâneas. Tá certo? No segundo vídeo a gente continua.